Já. Amém. Seja bem-vindo, tu que vieste assistir neste culto de ensinamento. Seja bem-vindo e que a graça do Senhor te seja concedida e a paz também. Como é convenido, hoje nós vamos abordar um tema mais importante, é para consolidar, fortalecer a tua fé. O tema de hoje é a profecia de Eliseu. Mas eu quero chamar a tua atenção pelo fato de que nós não vamos profetizar com ninguém. Mas o nosso objetivo dessa pregação, desse ensinamento, é para te revelar como é que Deus opera. Amém? E quais são as pessoas também que Deus deve utilizar para o cumprimento do seu projeto. Independentemente do estado físico, do estado ou do nível de escolaridade ou do estado de saúde de cada um de nós. Mas Deus não discrimina ninguém. Em Deus não há discriminação. Seja engenheiro, seja sacerdote, seja quem for, diante de Deus nós somos iguais. Amém. A profecia de Eliseu é o seguinte, eu quero já citar, vou fazer uma citação dessa profecia que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 7, a começar pelo versículo 1 até lá. A profecia é a seguinte, eu vou citar. Amanhã, na mesma hora, às 7 horas, na porta de Samaria, uma medida de farinha vai custear 1 ciclo e 2 medidas de milho a 1 ciclo também. Isso é a profecia que foi dita ou proferida pelo profeta Eliseu, atendendo também a situação que prevalecia naquele momento em Samaria. A fome assolou toda a cidade e as coisas tinham preço mais elevado. E sendo da situação, o homem de Deus, Eliseu, foi consultar o Deus para que alivie a situação do povo. Isso quer dizer, orou, pedindo a misericórdia de Deus. E Deus também respondeu, ordenou o profeta, profetiza de Samaria, que o preço da farinha vai baixar. Mas havia um soldado incrédulo que duvidou por essa profecia, dizendo que mesmo que Deus abrisse a janela do céu, isso não vai acontecer. Ouvindo isso também, o profeta também matizou. O verá, mas não comerá. Pronto. E agora vamos ver o que vai acontecer, como é que essa profecia vai acontecer, como é que
essa palavra do homem de Deus tornará uma realidade. Mas eu quero já chamar a tua atenção pelo fato que em toda a palavra de Deus, escuta-me bem, ouça-me bem, ou a profecia não se inclina no raciocínio intelectual. Não. É só questão de crer pelo tudo que o Deus fará acerca dessa palavra que foi proferida pelo homem de Deus Eliseu. Aqui nós não podemos nem tampouco se inclinar ao raciocínio intelectual. Nos assuntos de Deus não há fórmula científica ou matemática. Não, só crer só. Porque o nosso Deus chama a existência as coisas invisíveis e vivifica os mortos. O nosso pai Abraão, pai da fé, acreditou nessa palavra. E quando ele tinha 100 anos e a mulher também tinha 90 anos, mas a promessa de Deus concretizou-se. É isso que nós devemos saber. A fé não pode se inclinar ao raciocínio intelectual. A boa resposta ou a boa palavra que nós podemos dizer nesse momento, quando nós ouvimos a profecia ou a palavra de Deus, é só dizer, só o Senhor que sabe. Isso estamos a honrar o nosso Deus, porque Ele é o Deus de tempo e de circunstância. Amém. Mas dizer que nós sabemos como que isso vai acontecer, não. Isso não é a fé. A fé é atribuir a palavra a Ele próprio, Deus, que sabe. Graças a Deus que isso vai acontecer. Graças a Deus nós vamos viver milagre. Graças a Deus nós vamos ter a paz. Graças a Deus que nós iremos aliviar a situação. É assim que se diz na fé. A fé é um campo muito complexo. Quando você não se concordar com a profecia, com a palavra de Deus, você cai, porque as coisas não estão acontecendo. Eu orei muito, mas pedi a Deus, mas Deus não me ouviu. Mas deixa eu te dizer, vamos lá ver como é que isso aconteceu. Essa palavra, essa profecia de Eliseu, como é que isso tornou uma realidade. Uma profecia com a previsão. Uma profecia certa. Não é uma profecia fabricada para ter elogio às pessoas, não. Esse homem de Deus falou a verdade. Isso também aconteceu. Mas nós vamos lá ver como é que algo aconteceu naquele dia na porta de Samaria e o preço da farinha como do milho baixo, quer dizer, o produto, o cesto básico deles naquela época, baixou o preço. Mas primeiro eu quero já fazer um paralelismo que não pode ser também compatível ou relativo ao nosso entendimento, mas no entendimento de Deus é possível. É possível, porque eu já disse antes que em Deus não há a diferença, não há a
o outro também que fez 4ª classe, 7ª classe, 8ª classe, deve ser discriminado. Não, não, não. Nós todos somos iguais, como já disse, como também a palavra de Deus me diz o seguinte, que não há judeu e não há também grego. Nós todos somos iguais perante Deus. Eu como prometido que ia fazer o paralelismo, que não pode ser também compatível nos nossos olhos, né? Ou na nossa vista, mas perante Deus é a mesma coisa. Primeiro, vou dizer o seguinte: para libertar o povo de Israel, o filho de Israel, da escravatura no Egito, Deus utilizou o homem que nós temos conhecimento pelo seu nome, tratava-se de Moisés. Nós já conhecemos a história desse homem de Deus, o grande homem de Deus, o homem culto, que viveu na casa do rei Faraó. Ele também adquiriu a educação, estudou, porque naquele tempo também Egito era um país bem desenvolvido, em ciência e tudo. Deus utilizou esse homem e a sua mão também estava acima desse homem, e a libertação do povo de Israel tornou-se uma realidade. Mas, para resolver esse problema da profecia de Eliseu, o Deus devia quem são as pessoas que o Deus devia utilizar para que essa profecia tornasse uma realidade. Bem amado, ouça. É muito engraçado, muito interessante. Só o Deus que pode fazer uma coisa dessa. A verdade. Na porta de Samaria havia 4 leprosos que estavam a debater as suas situações, dizendo que se nós ficarmos aqui em Samaria, nós seremos mortos. E se nós também irmos ou fôssemos no campo do inimigo, que são os sírios, seremos mortos. Mas eles resolveram para andar sempre, para andar até chegar ao destino onde se encontravam os inimigos da Samaria. Deixa-me te dizer, meu amigo, Deus utilizou esses leprosos excluídos da sociedade. Essas pessoas que deviam estar na quarentena, porque são pessoas mesmo que eram impuras. Devia estar lá, esperar a sua purificação. Mas Deus vai utilizar essas pessoas que estão excluídas, são de muitos físicos. É como eu disse já antes, que Deus escolhe as pessoas fracas para confundir as pessoas fortes, para que as pessoas fortes não se gloriar. A glória só pertence ao nosso Deus. Deixa-me te dizer que esse texto faz mesmo foco na minha vida. Um texto que eu gosto muito, no livro a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e versículo a partir de 26 até 28. Mas o que me interessa muito
que me dá prazer de pregar nesse texto é a última palavra, o último texto, dizendo que Deus escolha os fracos para confundir os fortes, que os fortes não podem saber se gloriar. Amém? É isso também que aconteceu naquele dia, nesses 4 leprosos. Né? Resolveram mesmo para continuar o caminho dele até lá no campo do inimigo. Quando ele andava, vou saber, minha amada, quando ele andava no campo do inimigo, ouviram muito barulho de uma grande exército que vinha por ele. E depois eles ficaram com medo. Não, fugimos, senão vamos morrer. Foram mesmo panicados e fugiram, deixaram as coisas, cavalos, roupas, comida, bebidas. Quando os 4 leprosos chegaram lá no campo, encontraram as coisas, comer, beber, mas entre eles também acharam que não é normal, devia mesmo voltar lá em Samaria para informar por ele. E isso também que foi feito. O rei foi informado da situação e depois ele mandou o exército dele para ver no lugar do que se passou, se é verdade aquilo que os leprosos estão dizendo, ou estão falando. A tropa também foi e encontrou realmente a situação, conforme os leprosos também falavam, e pilharam também as coisas todas, comida e roupa, ouro, e voltaram a ir à mesma noite, no mesmo dia. Quando voltaram, o homem o incrível soldado que disse, o que falou com Eliseu, que bem que Deus abrisse a janela, a todas as janelas, isso não vai acontecer, foi atropelado pela tropa e depois morreu. E no dia seguinte, a profecia de Isaías se cumpriu. Se cumpriu na realidade. Uma medida de farinha e 2 medidas de milho estava sendo vendido a 1 ciclo. Meu amado, é assim que Deus funciona, é assim que Deus opera. Pode haver uma palavra qualquer ou uma profecia, mas a gente não deve se inclinar sempre no raciocínio intelectual. Não. Temos que também ver como é que isso vai acontecer. Deus é o mestre de todos os tempos, de todos os passos, de todas as circunstâncias. Ele, quando fala, nunca falha desde que o mundo começou. Isso é verdade. Podemos também ir mais longe, dizendo que quando o Espírito de Deus levou o profeta Ezequias numa vara cheia de ossos secos, e Deus lhe perguntou: será que esses ossos podem tornar a viver? Mas o homem de Deus disse: não, eu não sei, você que sabe. E foi ordenado. O homem profetiza para que esses ossos tornem-se a viver. É isso mesmo que nós devemos compreender, entender na palavra de Deus. Não é preciso de ser complexado, dizendo que eu não posso fazer uma coisa dessa porque eu sou pequenino. Não. Não há discriminação, como eu disse antes.
Se você for escolhido para cumprir uma missão de Deus, independentemente do teu estado físico ou do teu nível de escolaridade, isso importa pouco. O que é que você deve ter mesmo em conta? Que eu estou a cumprir a missão de Deus e essa missão vai ser cumprir o poder de Deus. Isso é a fé. Isso é a fé. Isso é uma lição que devia haver no Estado nesse momento, para que você compreenda que tu és também leproso, tu és também fraco, tu és também um diminuído físico. Você também pode cumprir a missão do Senhor Deus. E quando eles te escolhem para fazer ou para cumprir essa missão, Ele próprio Deus sabe que Ele vai administrar em ti o seu poder. E tudo também vai ser normal. Algo vai acontecer daquilo que Ele te mandou para fazer. Assim, irmão meu, eu chego já no fim do meu ensinamento. É para dizer que Deus escolhe as coisas fracas, como tu, como eu também, independentemente do nosso estado físico, do nosso nível de escolaridade. Assim, eu termino o meu ensinamento sobre a fé, mais uma vez, e te convido mais uma vez a semana próxima para mais um tema da fé. Obrigado. Que Deus te abençoe. Boa noite.